As lesões no esporte. Quem nunca se machucou? Quem nunca passou por uma lesãozinha, uma lesãozona que te afastou por pouco ou muito tempo no esporte? Seja por um trauma, uma pancada, um estiramento muscular, um entorse. Assim que essas lesões acontecem, elas são chamadas de lesões agudas. São aquelas que aconteceram num curto período de tempo e que levam à inflamação do local que foi machucado. Hoje a gente vai entender um pouquinho os bastidores do que acontece quando você tem uma dessas lesões. Fala galera, meu nome é Renan. Hoje eu vou falar um pouco sobre o que acontece quando a gente tem algum tipo de lesão aguda, ou seja, que aconteceu num curto período de tempo. Toda lesão tem um processo cicatricial, ou seja, no local onde a gente se machuca, acontece um processo do corpo, um processo de defesa natural do corpo contra algum dano, que ajuda na cicatrização, na restauração daquele tecido que foi machucado. O nome disso é inflamação. Inflamação vem do grego inflamatis, que significa incendiar, e do grego phlogus, que significa queimar. Essa nomenclatura muito se deve ao que acontece no local da lesão quando a gente se machuca. São 5 sinais: dor, rubor, que é vermelhidão, inchaço, quentura e perda de função. Do momento do trauma até o final da cicatrização total desse tecido, o tecido vai passar por 3 fases. A primeira é a destruição, a segunda é a reparação e a terceira é a remodelação. A fase de destruição vão ocorrer as rupturas ou a necrose do tecido que foi machucado. Ou seja, a gente está falando de um músculo, as miofibrilas desse músculo, ou seja, o que constitui o músculo, a fibra, vai ser parcialmente ou totalmente destruído para que novas células entrem e se coloquem no lugar desses tecidos. Além das miofibrilas, outras estruturas ali presentes também sofreram alterações ou destruição. Por exemplo, vasos sanguíneos, terminações nervosas. Os vasos sanguíneos rompidos vão preencher aquele local de sangue, porque o sangue vai extravasar naquela região. E podem criar o que a gente vai chamar de hematomas, que você já deve ter visto. São aquelas partes mais escuras, mais roxinhas, que nada mais é que o sangue extravasando ou caindo com a gravidade. A gravidade vai trazendo esse líquido, o sangue, para baixo e dá aquela conformidade roxinha, aquele contorno bonitinho ou não tão bonitinho. Assim que a lesão ocorre, alguns mediadores inflamatórios vão ser liberados, como histamina, prostaglandina, prostaciclina, que vão ajudar nesse processo de destruição e de reparo do tecido. E isso vai trazer algumas consequências para o local lesionado. Por exemplo, o aumento dos calibres dos vasos, a vasodilatação aumenta o fluxo sanguíneo para a área lesionada, o aumento da permeabilidade capilar, ou seja, os vasos sanguíneos vão ficar mais permeáveis para as células que estão chegando lá passarem pelos vasos e chegarem no local da lesão. A quimiotaxia, que é a migração dessas células para a zona lesada, e essas células a gente vai chamar de leucócitos, que são, por exemplo, macrófagos, neutrófilos, que ajudam na limpeza tecidual, que ajudam a limpar, fazer aquela primeira fase de destruição que a gente tinha falado. São células que envolvem as substâncias ou as células que estão lesionadas. Esse processo a gente vai chamar de fagocitose. Aqui a gente já entra na segunda fase, que é a fase de reparo, quando o que está ruim está sendo tirado, limpo, fagocitado, e está começando a ser construído outras estruturas para juntarem os tecidos que foram separados. Então a gente vai ter substâncias como leucócitos, fibroblastos, que vão preencher a superfície lesada com, por exemplo, colágeno, que vão unir as extremidades da ferida. Então nessa fase já forma o tecido de cicatrização, o tecido conectivo cicatricial, que se não for bem acompanhado pode gerar uma fibrose um pouco mais difícil de ser quebrada, dificultando na amplitude do movimento,
E nessa fase também, outras estruturas são recuperadas, como a vascularização, os vasinhos vão ser refeitos e o novo crescimento neural. Aí a gente chega na terceira fase, que é a remodelação, que é quando o tecido começa a se remodelar, se reestruturar para a gente conseguir finalmente readequar na função. Bom, além disso, o que acontece? Então, quando a gente se machuca, além de todo esse processo até chegar na cicatrização final, a gente vai ter alguns fatores que vão bloquear, entre aspas, ou tentar bloquear algumas das nossas funções. A primeira é a estimulação de células nociceptivas, ou seja, a gente vai começar a sentir dor para tentar diminuir um pouco a nossa movimentação e poupar aquele tecido para ele não sofrer mais lesões. Outra coisa que acontece é a própria inibição muscular. Se a gente, por exemplo, machuca o joelho, o nosso quadríceps vai ficar mais inibido para a gente mexer menos o joelho, a nossa coxa vai ficar mais inibida, ou o próprio músculo, se for machucado, vai diminuir um pouco a ativação muscular. Isso tudo é para diminuir um pouco a chance de você se movimentar a ponto de machucar de novo essa estrutura. E um terceiro fator, que é o próprio espasmo muscular, é a contratura muscular. A musculatura em volta fica mais tensa para tentar diminuir a sua movimentação. Se você gostou desse vídeo, não deixe de acompanhar o próximo, que a gente vai falar em como fazer a manutenção de tudo isso. Quais são as estratégias, o que a gente tem que fazer depois que a gente se machuca para uma lesão aguda ser melhorada da melhor forma possível em um bom período de tempo. Se você gostou, deixa um joinha, compartilha, a gente volta para falar de tudo isso, vamos falar de protocolos, vamos falar de um pouco do gelo, o que o gelo faz, qual é o momento certo de colocar ele ou não. Não deixe de assistir o próximo, um abraço, obrigado e fui!